Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Então, nós estávamos falando na aula anterior sobre engrenagens. Lembram que montamos na aula anterior a esta aula aqui? Nós montamos uma engenhoca lá, não é? Uma engenhoca cheia de engrenagens. E teve uma outra aula antes que nós montamos uma garra parecida com essa daqui, né? Então nós vamos conversar sobre estas engrenagens e só que nós vamos colocar uma novidade aí, né? Só que antes da gente começar, nós vamos fazer uma oração sempre pedindo por a presença de Deus na nossa aula, assim como a gente faz na aula lá na escola, né? A gente também faz na aula de robótica. Então vamos lá. Senhor Deus, obrigado por mais essa aula que o Senhor está nos permitindo ter. Por favor, esteja conosco, dá-nos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, olha só, pessoal, só para a gente relembrar, né? Nós tínhamos feito lá na nossa aula, em uma das nossas aulas, uma garrinha parecida com essa daqui, né? E nós tínhamos aprendido que quando essa garrinha girava, ela ia fazer com que todo esse sistema aqui movimentasse, quando girasse esse eixo aqui, né? Que eu vou ilustrar aqui o movimento dele, ó. Então, quando isso aqui girava, isso fazia com que as engrenagens, aqui não está dando para ver elas mexendo, né? Mas aquele parafusinho ali girava, né? E fazia com que essas engrenagens andassem aqui, ó. E aí fazendo então com que a garra fechasse, né? Ou abrisse. Então assim, nós tínhamos essa possibilidade girando essa manivelinha aqui, ó, que nós fizemos lá, né? A gente girava a manivelinha e aí todo o sistema se movimentava usando essa engrenagem sem fim aqui que nós construímos lá na aula. Só que agora já está na hora da gente começar a colocar motores, né? Porque o robô, para ele poder se movimentar, ele precisa de um motor, ele precisa de eletricidade, ele precisa de todas as questões aí. E o motor que nós vamos usar, galera, ele está aqui, ó, no nosso menu, e é exatamente o mesmo motor que nós vamos usar lá na aula. Aqui está. Peguei ele aqui, ó. Vejam, aqui está o motor, né? Ó. Aí você vai olhar assim, mas professor, mas como é que funciona esse motor aí? Esse motor é o seguinte, ó, tem um cabo que é conectado aqui nessa ponta. Quando o robô recebe energia através desse cabo, esta peça aqui, ó, ela gira. E ela vai girar no sentido e velocidade específico que for de acordo com a energia que ele está recebendo, tá? E o que nós vamos fazer para esse motor fazer com que a nossa garra abra e feche? Nós vamos remover essa pecinha daqui, ó, tá? Aqui, só que nós vamos ter que fazer um ajuste aqui, ó, para esse componente aqui ficar na posição certa, né? Só deixa eu ajeitar aqui, ó. Deixa eu clicar ali que ele vai direitinho. Tá, pronto. E aí nós vamos acoplar esse... A gente pode pegar um eixo maior, né? Mas aqui só para a título de ilustração, ó, ele vai acoplado ali, ó, dessa forma, ó. E aí quando esta parte aqui girar, ela vai fazer com que este eixo gire, por sua vez vai movimentar estas engrenagens, e esta parte toda aqui vai trabalhar, né? Vai abrir ou fechar, tá? E aí nós vamos fazer algumas outras atividades, né? Essa ilustração aqui serve para mostrar que o motor ele vai receber energia e ele vai se movimentar, né? Nós vamos perceber também que esse motorzinho, ele, além de ser movido por eletricidade, quando ele é girado
ele também produz eletricidade, ele funciona como se ele fosse uma espécie de dínamo. E então isso significa que se eu conectar um motor no outro e girar um deles, o outro motor vai receber a energia do giro do motor que está sendo girado e vai produzir movimento aqui. Então nós vamos aprender isso daí lá na aula, vai ser bem interessante, vai ser como parece uma mágica, né, que está acontecendo lá, mas não é mágica, né, é matemática, é física, né, que está acontecendo ali. Tá, mas só que para a gente poder entender como é que funciona esse negócio aí, né, o que é esse negócio que chamam aí de eletricidade, né, o que é isso? Nós vamos então fazer uso de um outro programa que você vai poder abrir aí facilmente no seu computador, é online, não precisa instalar nada, né? Então nós só vamos aqui, ó, eu vou minimizar a minha tela e vou abrir aqui a minha telinha do Google, colocar aqui, ó. E lá na barra de pesquisa, só deixa eu apagar esse monte de coisa que tem aqui, que meu computador está meio lento, eu estava pesquisando algumas coisas aqui, só que ele tá lentão, né? E olha que não era pela hora que eu estou fazendo isso aqui, era para a internet estar bem rápida, mas não tá. Bom, então, enquanto ele está fechando aqui, vamos esperar um pouquinho. O que está vendo aqui que ele não está fazendo nada? Tá, fechei tudo aqui. Vou pegar aqui, pronto, abrindo uma aba nova. Vamos lá, a internet está bem lenta. Você vai escrever aqui na barra de pesquisa o seguinte, ó, PHET, né? P-H-E-T, simulações, PHET simulações. Isso daqui é um site que tem lá de uma universidade lá dos Estados Unidos, do Colorado, e eles têm uma série de aplicativos aqui muito legais. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito aqui navegando nesses aplicativos aqui deles, tá? E nós vamos usar um específico aqui, ó. Tem vários aqui, você escolhe qual é a área do conhecimento que você quer pesquisar e ele vai dar para você aqui os aplicativos que ele tem, né? Então aqui, ó, a gente pode dizer, por exemplo, aqui já tá, né? Nós queremos esse aqui, ó, circuito, construtor, né? Kit de construção de circuitos AC. Bom, vamos pegar esse daqui mesmo, é um novo, né, que abriu aí, a gente já pega ele aí. Eu vou só clicar ali em cima, né? Aqui tem algumas informações sobre esse simulador. Vejam que eu não preciso instalar nada no meu computador, né? Basta eu vir aqui, aqui está dizendo, eu posso baixar também para eu ter esse programinha lá no meu computador, tá? Você não precisa fazer isso. Se você quiser rodar ele online, basta clicar aqui, ó. Clicando aqui, ele vai abrir esta janelinha aqui, ó. Deixa eu fechar isso daqui. E aí ele já está, ó, abrindo ali para a gente poder mexer nesse simulador. Aí ele é um simulador de circuitos, né? É um simulador de circuitos. Aí tem aqui algumas opções, voltagem, essa parte aqui a gente não vai, vamos nessa daqui, laboratório, que é mais simples. Para o que nós precisamos, isso daqui vai servir bem já. Então cliquei aqui, ó, e aqui é um laboratóriozinho, onde eu posso montar um circuito e ver ele funcionando. Então eu vou pegar aqui um fiozinho, vou puxar aqui, posso largar em qualquer lugar, eu vou fazendo conexões, ó, posso ir mexendo aqui. Reparem que nisso aqui que simboliza o fio, né, tem umas bolinhas ali, ó, azuisinhas, que tem um símbolo de menos.
Estão vendo? Tem um risquinho ali de menos. Tem aí alguma coisa aí. Isso significa algo, né? E nós já vamos entender o que algo é esse que significa essa bolinha aí, tá? Então vamos montar aqui, ó, um circuitinho bem simples. Bom, na verdade nós vamos fazer o seguinte: nós vamos colocar uma pilha aqui, né? Uma pilhazinha, ó, é uma fonte de tensão, uma fonte de energia. E aí agora nós vamos fazer aqui a montagem final aqui do circuito. Vejam que é bem simples, ó. Você pode ir pegando os fiozinhos, você pode deixar bem bonitinho ali, bem simétrico, bem certinho. E eu vou colocar um interruptor também. Aqui está, aqui embaixo, ó. Vou colocar um interruptor aqui. E aqui vou colocar um fiozinho e pronto, aqui está meu circuito fechadinho. Vejam que a palavra circuito, por que chama circuito, né, na eletrônica, na eletricidade? Porque assim como uma pista por onde os carros passam, né, e por exemplo, numa corrida de Fórmula 1, você tem um circuito fechado, né? Os carros eles vão começar num ponto de largada e eles vão passar por todo o circuito e vão voltar àquele mesmo ponto e vão dar várias e várias voltas passando pelo mesmo lugar até que termine a corrida, né? É assim que funciona. Então, num circuito elétrico é a mesma coisa. A ideia é a mesma. Você tem um caminho fechado, né? E vai estar acontecendo uma corrida ali também. Mas só que não são carros que correm no circuito elétrico, são os elétrons. E os elétrons são partículazinhas muito pequenininhas que estão presentes em todas as coisas, estão presentes no seu corpo, estão presentes na água que você bebe, no ar, nas coisas que você toca, tudo tem elétrons. E esses elétrons estão simbolizados aqui por essas bolinhas azulzinhas aqui, ó. E esses elétrons, eles têm uma característica muito interessante, que eles conseguem andar por dentro da matéria, das coisas, né? Mas não é de tudo, né? Eles conseguem andar por dentro dos metais, por exemplo. É por isso que os fios são feitos de cobre por dentro, eles são encapados com uma borrachinha por fora, mas lá dentro é um metal, né? E esse metal é o cobre, porque o cobre é um bom condutor. O que acontece? Como assim condutor? Os elétrons, eles passam por dentro dos metais, eles andam por dentro dos metais, por dentro dos fios, parecido com a água andando por dentro de uma mangueira. Sabe quando você vai lá regar o jardim lá e aí você abre a torneira e na ponta da torneira está uma mangueira? O que acontece? A água sai pela torneira e vai passando por dentro da mangueira e sai lá na outra ponta, né? Então imagina assim, imagina que os elétrons são como a água correndo por dentro de uma mangueira e os fios são como se fossem essa mangueira. Só que essa é uma comparação muito pobre, porque na verdade os elétrons eles têm propriedades muito mais incríveis do que simplesmente uma água passando por dentro de uma mangueira. É muito mais do que isso. Mas vamos observar esse nosso circuitinho que nós criamos aqui. Nós temos aqui nesse circuito um objeto que simboliza uma lâmpada. Temos um outro objeto. Bom, primeiramente, né, voltando aqui na lâmpada. Todo o circuito elétrico ele é composto por 3 elementos. Primeiro, nós temos um elemento que vai consumir energia, que no caso aqui é a lâmpada, né? A lâmpada vai consumir energia. E ela consumindo energia, ela está também criando uma resistência à passagem dos eletronzinhos, que vocês já vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. E nós temos também em um circuito uma fonte de energia. Sempre tem que ter, senão não vai ter corrente elétrica, não vai ter elétrons passando. Bom,
Então nós temos aqui o elemento que vai consumir a energia e nós temos o elemento que vai produzir a energia. E aqui nós temos um interruptor. Vejam que o caminho não está fechado, né? Está aberto aqui, ó. Não dá para os elétrons passar pelo ar, eles precisam de um contato de metais, né? Então esse metal precisa tocar com esse. Vejam o que acontece quando eu clico no interruptor. Opa! Fechou o interruptor e a lâmpada acendeu. E observem que nós temos aqui, ó, os elétrons andando aqui pelo fio, ó, bem devagarinho eles estão passando, mas eles estão andando aqui, ó, eles estão se movimentando. Bom, nós podemos mexer nas características dessa lâmpada, porque se ela está transformando o movimento dos elétrons em energia, ela está consumindo energia, ela vai emitir luz, né? No caso, uma lâmpada, o que ela faz quando passa energia por ela? Ela acende, você sabe disso, né? Todo mundo já viu uma lâmpada, sabe como é que funciona uma lâmpada. Você aperta lá o botãozinho interruptor e a lâmpada liga. Ela liga porque estão passando esses elétronzinhos, ó, por dentro dela. Eu vou diminuir a resistência dessa lâmpada e vocês vão ver o que vai acontecer, né? Vai acontecer que os elétrons vão começar a andar mais rápido. Olha lá, ó. Eles estão andando mais rápido pelo fio. Olha que interessante. E ao mesmo tempo também a lâmpada está emitindo mais luz, né? Vejam que então o que acontece, né? A lâmpada, para ela poder emitir luz, ela precisa oferecer uma resistência à passagem dos eletronzinhos. Os eletronzinhos, quanto maior for a resistência, mais devagar eles passam e menos luz a lâmpada emite. Esse movimento dos elétrons passando assim, ó, por um circuito, a gente chama de corrente elétrica. São os eletronzinhos passando. E quanto mais rápido os elétrons passam pelo circuito, maior é a corrente elétrica. Mas só que existem dois critérios que vão definir a velocidade dessa corrente. Um deles é a resistência do componente que está consumindo energia, né? Que é a lâmpada no caso aqui. E o outro fator é a tensão da fonte de energia. Tá. Vamos entender devagarinho essas coisas aí, esses conceitos, né? Se nós temos um elemento que está oferecendo resistência à passagem de elétrons, quanto maior for essa resistência, menor é a corrente, não é? É a mesma coisa você pensar assim, ó, você abre a torneira lá da pia. Se você começar a fechar a torneira devagarinho, o que acontece? Começa a sair menos água, né? Por que sai menos água? Porque você está aumentando a dificuldade para a água sair pelo cano e sair pela torneira. Imagine que aqui é a mesma coisa. Quando você aumenta a resistência que esse elemento, aqui no caso é a lâmpada, a resistência que esse elemento oferece à passagem dos eletronzinhos, então os eletronzinhos vão passar mais devagar. A corrente elétrica diminui. Vejam, ó, aqui está marcando a resistência que a lâmpada oferece à passagem dos eletronzinhos. Eu vou aumentar a resistência e vejam o que vai acontecer com a velocidade dos elétrons. Mas antes já vamos fazer uma coisa aqui, ó. Vamos colocar um equipamento aqui, ó, que mede a corrente elétrica. Este equipamento se chama amperímetro e ele consegue medir, ó, quantos amperes estão passando. O ampere é a unidade de medida da corrente elétrica. A gente mede as coisas, cada unidade de medida tem
um nome, não é? Por exemplo, assim, ó, você não vai lá comprar, por exemplo, você vai no supermercado comprar queijo. Você não vai lá, você não chega lá no balcão e diz assim, eu quero 1 litro de queijo. Você vai dizer que você quer 100 gramas, 200 gramas, porque a grama é a unidade de medida de massa, né? Você quer medir, você quer uma quantidade de peso lá de queijo, você vai pedir então em gramas. Mas quando você vai tomar água, por exemplo, você vai falar de água, você não fala assim, eu bebi 1 quilo de água. Você não vai falar isso, né? Porque a água, a unidade de medida de volume, né, da água é outra. Você vai dizer, eu tomei 1 litro de água, 1,5 litro de água hoje. Você não vai dizer que tomou 1 quilo de água, né? Então cada grandeza física ela vai ter uma unidade de medida diferente, né? E a corrente elétrica, que é a velocidade dos eletrõezinhos passando aqui por um circuito, a gente não mede nem em quilos, nem em litros, né? A gente mede em amperes, é uma unidade de medida aí, né? Que mais para frente o prof vai explicar para vocês. Vejam o que vai acontecer com a corrente dos eletrõezinhos, com o fluxo deles aqui, ó, pelo condutor, quando eu aumentar a resistência da lâmpada. Olha aqui que coisa interessante que vai acontecer. Vejam que está marcando 9 amperes. Esse A é de amperes, ampere, né? 9 amperes. Eu vou aumentar a resistência aqui da lâmpada. E olha que vai caindo lá, ó. O número da corrente vai diminuindo e o número vai caindo lá, ó. E também em contrapartida, a luminosidade da lâmpada vai também diminuindo. Olha só que interessante. A resistência é mais alta, né? Então eu vou ter aqui, ó, uma resistência mais alta, corrente mais baixa. Então eu já consigo entender uma coisa aqui, né? Que quanto maior a resistência, menor é a corrente. A corrente é o contrário da resistência. Se eu aumento a resistência para passagem de elétrons, a corrente diminui. É o contrário, né? Aumenta a resistência, diminui a corrente. Tá bom? Agora vamos fazer uma experiência diferente. Vamos deixar aqui, ó, a nossa resistência em 1 e vamos mexer na fonte de energia aqui, a nossa pilha. Vamos ver o seguinte, ó. O que acontece com a corrente se eu aumentar a tensão da pilha? Será que a corrente aumenta ou ela diminui? Vamos ver aqui, ó. Aqui eu consigo mexer, ó. Está dizendo que a tensão daquela pilha ali, ó, é 9 volts. O volt é a unidade de medida de tensão. E o que é a tensão? A tensão é a força que empurra os elétrons através de um circuito. É uma força, eles não estão andando assim porque eles querem, né? Eles estão andando assim porque tem uma força empurrando eles aqui, ó. E aí vamos pensar o seguinte aqui, ó. O que acontece se eu aumentar a força que empurra os elétrons pelo circuito? Será que a corrente aumenta ou será que ela diminui? Vamos ver aqui, ó. Eu vou aumentar de 9 volts para 10 e vamos olhar lá o que acontece lá no amperímetro, ó, o que está medindo a corrente aqui, ó. Opa, tá subindo a corrente, ó. Então eu estou aumentando a tensão, a força que empurra os elétrons, e a corrente também aumenta. Olha que interessante, gente. Vejam, ó, fica mais rápido aqui, ó. E aqui está marcando, ó. Está marcando aqui a corrente elétrica, né? Que é uma espécie de velocidade, né? Com que os elétrons passam aqui, ó. Então, quanto maior for a tensão, maior é a corrente.
Vejam que neste caso aqui é o contrário do anterior, né? Se eu aumento a tensão, a corrente aumenta. Agora com a resistência é o contrário. Se eu aumento a resistência, a corrente diminui. Tá. Agora vamos pensar numa outra situação aqui. Vocês já ouviram falar em curto-circuito? Vamos ver aqui, ó. Eu vou diminuir isso aqui para 10, vou deixar certinho aqui, ó. Vou clicar no interruptor para abrir, ó. E aí não tem mais corrente porque eu abri o circuito. Os elétrons não conseguem pular daqui para cá, né? Porque está aberto. Eu vou vir aqui agora. Eu vou vir aqui e vou deletar essa lâmpada, ó, e vou unir aqui, ó, esse fio com esse. Eu vou fazer de conta como se fosse eu pegar um fio aqui, ó, e ligar de uma ponta até a outra aqui da bateria. E o que a gente percebe aqui, ó? Não tem mais no circuito nenhum elemento oferecendo resistência à passagem dos eletrõezinhos, né? A não ser aqui, ó, o interruptor, né, que está aberto, então está oferecendo resistência total, não tem como eles passarem aqui, ó. Então vamos pensar o seguinte: o que será que acontece se eu fechar o interruptor aqui, ó, sem que haja nenhum tipo de resistência à passagem dos elétrons? O que será que acontece? Vamos fazer essa experiência? Vamos ver aqui, ó. Olha lá o que acontece. Aconteceu um curto-circuito e olha só a bateria pegando fogo ali, hein? E a corrente foi assim, ó, a um número assim astronômico. É claro que numa condição real, né, a bateria esquenta, ela pode até explodir, né? É muito perigoso fazer um curto-circuito assim. E aí termina, né, que a bateria morre, né? Ela perde toda a carga e não serve mais para nada. Mas primeiro ela vai esquentar muito e talvez até pegue fogo mesmo, né? Aqui está dizendo o seguinte, ó: foi atingido o limite de velocidade da animação. A velocidade da simulação foi reduzida para menos de 1% do normal, né? Para menor que 1% do normal, né? Então, olha aqui, ó, vejam que simboliza aqui os elétrons passando numa velocidade. Se não fosse essa redução aqui na simulação, nós nem iríamos enxergar os elétrons passando. Seria uma velocidade tão alta que não ia dar para ver nada, né? Mas o que a gente conclui com isso aqui, ó? Que quando não tem nenhuma resistência, quando não existe resistência à passagem dos elétrons, então não vai ter limite para eles passarem. Eles vão passar com toda a velocidade possível que eles puderem e vai acontecer um aquecimento aqui e a bateria pega fogo e explode, né? Com isso nós entendemos o seguinte, ó, que a corrente elétrica passando por um condutor, passando por uma bateria ou qualquer coisa que seja, vai produzir calor. Calor. É isso aí, é isso que acontece. Bom, agora que a gente já entende um pouquinho melhor como é que funciona a questão da eletricidade, da tensão, da resistência e da corrente, nós podemos voltar para aquele nosso simulador lá e entender, né, que o motor ele recebe energia e a energia faz com que ele gire. Só que ele também tem a propriedade de transformar movimento em energia. Vejam que na condição em que eu coloco energia no motor, ele vai transformar energia elétrica, o movimento dos eletrõezinhos, não em luz como uma lâmpada faria. Ele vai transformar em movimento e vai girar o eixo aqui. Neste caso, este motor aqui tem a propriedade de também fazer o oposto. Se você movimenta, ele transforma esse movimento em energia elétrica. Bom, lá na aula nós vamos então fazer isso aí ao vivo, né? Nós vamos ver isso aí acontecendo de verdade. Deixo como atividade para vocês
entrarem nesse simulador e montarem esse circuito aqui e fazerem as brincadeiras aqui que eu fiz, tá? E aí vocês vão vão postar para mim uma foto aqui do simulador que vocês fizeram aí, montaram o circuitinho e viram movimentando as coisas, movimentando os elétronzinhos aqui, tá bom, queridos? Então por hoje é isso. E nós nos encontraremos na próxima aula presencial. Esse aqui é o vídeo desta semana, referente ao que faremos durante essa semana, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.